Que o Deus de paz e misericórdias infinitas te abençoe e te guarde nesta hora. Eu sou Edgar de Oliveira e venho aqui trazer uma palavra de Deus para você. Palavra que há de aquecer o seu coração e abrir um caminho para você, mesmo diante das dificuldades e dos desafios próprios desta vida. Deus usa a sua poderosa palavra para falar conosco. Deus fala de diversas formas, mas principalmente através de sua palavra. Temos ouvido a voz de Deus e ela tem mudado a nossa vida diariamente. O Senhor tem manifestado a sua presença santa em nosso meio, meu amado irmão e minha amada irmã, e tem agido com poder em nossas vidas. Você é muito bem-vindo à nossa rede de oração e intercessão. Estamos caminhando através dos Salmos e hoje veremos mais uma vez a manifestação poderosa de Deus em nosso meio através da leitura do Salmo 9. Eu vou explicar o significado deste salmo e após esta palavra nós vamos orar juntos. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá bem? Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se agora, já deixe o seu like para que o YouTube possa continuar indicando nossos vídeos para você, faça isso agora, tá bem? Porque é importante que você receba nossos vídeos, pois eles mudarão a sua vida e possibilitarão que você caminhe vitoriosamente na presença de Deus. Aqui você vai aprender a Bíblia, versículo por versículo, vai aprender a história da igreja, e vai desenvolver uma vida piedosa de oração, além de contar também com os nossos louvores que te ajudarão a louvar a Deus com o coração aberto, com a alma aberta, pronta para oferecer um louvor perfeito ao nosso Deus. Você será um servo de Deus bem preparado e manuseará com eficiência a palavra da verdade. E isso não vai te custar um centavo sequer. Amém? Agora eu vou explicar para você o Salmo 9. Esse é um salmo de Davi, concernente à morte do gigante Golias, ou de um outro filisteu. Não há dúvida de que estamos diante de um hino triunfal. Que esse hino fortaleça a sua fé, meu irmão e minha irmã, e estimule a sua coragem quando você vir o vencedor, em cuja veste e coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos celebrar as vitórias do Redentor lendo esse salmo. Não há como não ser uma tarefa deliciosa se o Espírito Santo estiver conosco. E eu creio que o Espírito Santo está conosco nessa hora. Amém? O salmo começa assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. O poeta Davi começa esse hino dizendo: Eu te louvarei, Senhor. Devemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Meio coração não é coração. Primeira coisa que você precisa guardar, tá bem? É muito comum ir nas igrejas, e muitas vezes lotadas, e observar as pessoas louvando a Deus com desânimo. Lembre-se das palavras do Davi. Nós temos que louvar a Deus com todo o nosso coração. Porque meio coração não é coração. O Senhor deseja que o louvemos como Davi louvou. Há verdadeiro louvor em contar às pessoas sobre os procedimentos de nosso Pai Divino para conosco. Contar bênçãos de Deus, dar testemunho de coisas grandiosas que o Senhor fez em nossas vidas é algo muito bom, não é? Quem não tem prazer em fazer isso? Esse é um dos temas sobre os quais os tementes a Deus devem falar entre si. Não seria lançar pérolas aos porcos se os não crentes ouvissem de nós sobre a bondade do Senhor. Então, lance as pérolas do Evangelho sempre que você tiver a oportunidade de testemunhar o grande amor de Deus por você. Todas as maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. Quando você manifesta a sua gratidão a Deus por uma misericórdia que você recebeu recentemente, esta gratidão vai refrescar a sua memória acerca de milhares de outras misericórdias que você já recebeu. Se você começar a fazer assim, você vai ver o Senhor enchendo o seu coração. Nós somos chamados para falar do Senhor para as pessoas, para contar as boas novas de salvação em Cristo, para falar com as pessoas daquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Não nos calemos, porque a palavra do Senhor tem poder para salvar. Amém? Se considerarmos a nossa própria pecaminosidade e insignificância, perceberemos que todo o trabalho de preservação, de perdão, de conversão, de libertação, santificação e etc., que o Senhor fez por nós ou em nós, é uma obra maravilhosa. Até no céu, a bondade divina será indubitavelmente tema, tanto de surpresa quanto de êxtase. Você pode dizer amém?
O salmo continua: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Alegria e salto de prazer são o espírito apropriado para louvarmos a bondade do Senhor. Os pássaros, já repararam? Eles exaltam o Criador em notas de alegria extrema. Os rebanhos mugem seus louvores com tumulto de felicidade e os peixes saltam em adoração com excesso de prazer. Os amonitas cultuavam a Moloque, que na verdade não era um deus, mas sim um demônio que exigia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Toda sorte de impureza e de maldade. Nestas ocasiões, os gritos agudos eram de dor e não de prazer. Nós, porém, expressamos a nossa adoração com todo o gozo e prazer de estar na presença do único e verdadeiro Deus. Que você entenda que a alegria diária é um ornamento para o caráter cristão e uma toga adequada para os coristas de Deus usarem. Deus ama o doador alegre, quer seja aquele que doa o ouro da carteira ou aquele que doa o ouro de sua boca, apresentando ao altar de Deus. Canções são expressões apropriadas de gratidão interior, não é? Faria bem se nos permitíssemos e honrássemos ao nosso Senhor com mais dessas canções que expressam a verdade revelada na palavra de Deus. Os marinheiros dão um grito de alegria quando levantam âncora. O lavrador assobia uma canção de manhã enquanto dirige os animais. A mulher que trabalha na retirada do leite das vacas canta canções rústicas enquanto cumpre as tarefas matutinas. Não é assim? Quando os soldados deixam os amigos para trás e caminham para a guerra, eles marcham seguindo as notas rápidas de uma alegre canção. Um espírito de louvor faria por nós tudo o que essas canções e músicas fazem por eles. Se ao menos determinássemos louvar ao Senhor, sobrepujaríamos muitas dificuldades às quais o nosso espírito oprimido jamais teria vencido. E faríamos o dobro do trabalho que pode ser feito quando o coração não está enfraquecido em seus batimentos e a alma não está esmagada e reprimida. Nos tempos antigos, o espírito mau que estava em Saul se rendeu à influência da harpa de Davi. Você lembra dessa história? Da mesma forma, o espírito de melancolia levanta voo de nós assim que entoamos louvores de alegria ao nosso Deus e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi nos diz o seguinte: porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. A presença de Deus é eternamente suficiente para operar a derrota de nossos inimigos mais furiosos. A derrota deles será tão completa quando o Senhor os tomar nas mãos que nem a fuga poderá salvá-los. Eles cairão para não se levantarem mais quando ele os perseguir. Temos de ser cuidadosos como Davi, para dar toda a glória a Deus. Amados irmãos, não devemos nos esquecer que a antiga dispensação é diferente da nova dispensação. Eu já falei isso aqui outras vezes e vou reiterar sempre que textos como esses aparecerem nos Salmos. Porque a impressão que dá é que nós devemos orar para que o Senhor esmague os nossos inimigos. Mas veja bem, o Messias já veio e nos ensinou o caminho do amor. Nós devemos amar até mesmo aos nossos inimigos. A vingança pertence a Deus e não a nós. E é claro que quando Deus exercer a sua vingança, nós, como povo de Deus, nos alegraremos, porque o Senhor é juiz justo, é um Deus de justiça plena. Mas aqui nessa terra, nós devemos orar para que o Senhor traga arrependimento aos nossos inimigos, para que eles sejam transformados em amigos quando possível. Isso acontecerá se Deus assim desejar. Caso contrário, nossos inimigos perecerão, pois antes de serem nossos inimigos, eles são, antes de qualquer coisa, inimigos de Deus, assim como cada um de nós éramos outrora. Nós fomos alvos da graça de Deus e de sua salvação. Quanto aos nossos inimigos, cabe a Deus exercer a sua graça ou a sua justiça. Amém? Compreenderam? Davi continua dizendo: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Veja, Deus é Deus de justiça. Deus e o meu direito estão unidos pela minha fé.
Enquanto Deus viver, o meu direito jamais me será tirado. Você pode dizer amém? É grande consolo lembrar que aquele que está assentado no trono conhece o nosso coração e não nos entregará ao julgamento ignorante e mesquinho de homens falhos. Ele sustenta o nosso direito e a nossa causa. Os juízes dessa terra são falhos, mas nós servimos ao justo juiz que nunca falha. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Fica muito claro que Deus repreende antes de destruir, mas quando se põe a golpear os ímpios, ele não cessa até que os tenha feito em pedaços tão pequenos que o próprio nome dessa gente é esquecido para sempre, e como um coto de vela fétido, a sua recordação é apagada para todo sempre. Devemos nos achegar ao trono da graça de Deus com grande gratidão em nosso coração, pois nós fazíamos parte destes ímpios que amavam mais os prazeres que a Deus. Graças a Jesus Cristo, hoje nós podemos dizer que Deus é o nosso Deus. Se você ainda não pode dizer isso, que você possa fazer isso agora, que possa se colocar diante do Senhor em contrição e arrependimento e clamar a esse Deus que pode te perdoar todos os seus pecados, passado, presente e futuro, e te conceder uma vida nova em Cristo. Faça isso agora, meu amado irmão e minha amada irmã, se você ainda não fez, tá bem? Enquanto a palavra do Senhor é ministrada aqui, que ela possa aquecer o teu coração e te transformar em nome de Jesus. Nós fomos libertos da destruição. Veja agora como Davi exulta sobre o inimigo caído. Veja só o que ele diz. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. É como se Davi se inclinasse em direção ao corpo caído, insultasse as forças nas quais ele outrora se vangloriava. Ele arranca a canção da boca do fanfarrão e a canta para ele em zombaria. Lembramos do nosso Redentor e podemos, da mesma forma, dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E do inferno: onde está, inferno, a tua vitória? O destruidor foi destruído e aquele que fez cativos é levado em cativeiro. E o salmo prossegue: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. O inimigo e as suas destruições acabarão para sempre, mas Deus e o seu trono permanecerão perpetuamente. No tribunal celestial, os litigantes não se desgastam com longas demoras. Amém? Deus ouve a sua causa, Deus conhece cada um dos seus problemas e no tempo certo o Senhor vem ao seu encontro. Deus não costuma demorar quando o assunto é socorrer o seu povo e livrá-lo dos gigantes. O salmo continua: ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Seja qual for a decisão dos tribunais terrenos, o Supremo Tribunal Celestial ministra julgamento com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Aquele que não mostra clemência aos ímpios no dia do julgamento é a defesa e refúgio dos santos em tempos de angústia. Que coisa linda! Há muitas formas de opressão, que vêm tanto do homem quanto de Satanás. Para todas essas formas, o Senhor nos oferece um refúgio. Nos dias da lei, havia cidades de refúgio. Nos dias do Evangelho, Deus é a nossa cidade de refúgio. Os navios, quando fustigados pela tempestade, rumam para o porto. Semelhantemente, os oprimidos vão correndo para debaixo das asas de um Deus justo e gracioso. Jamais se esqueça de que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Amém? E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Que promessa gloriosa! Nós estamos aqui buscando o Senhor e temos a certeza dessa promessa. O Senhor nunca nos desampara, nunca desampara aquele que o buscam. Glória a Deus! Não existe pior ignorância do que viver sem conhecer a Deus. E o conhecimento mais excelente conduz à graça mais excelente da fé. Precisamos aprender mais acerca dos atributos e caráter de Deus. A incredulidade que gosta da escuridão não vive sob a luz do conhecimento divino. Ela bate asas
quando aparece o sol do grande e gracioso nome de Deus. Mas os que conhecem o nome de Deus confiam nele. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Davi nos convida a louvar a Deus. O louvor é algo contagiante, e aquele que louva de todo o coração incentiva outros a fazerem o mesmo. Cantar e orar como meios de glorificar a Deus estão juntos. É notável que em todos os reavivamentos experimentados pela Igreja de Cristo, sempre houve uma súbita explosão do espírito de adoração. Que a nossa adoração seja como o canto dos pássaros que acompanha no tempo certo a volta da esplendorosa primavera da visitação divina pela proclamação da verdade. Continue cantando e orando, irmãos, pois isso é a prova de que o Senhor ainda habita em Sião. O Senhor ainda habita em nosso meio, no meio do seu povo. O Senhor habita no meio dos louvores e adoração do seu povo. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor vingará os seus eleitos, os seus santos e todos os que foram martirizados por amor a Cristo. O clamor aflito dos santos mais pobres não será engolfado pela voz trovejante da justiça, nem pelos gritos agudos dos condenados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. As recordações do passado e as crenças relativas ao futuro levaram o homem de Deus ao propiciatório, o trono da misericórdia, para rogar pelas necessidades do presente. O Senhor nos levantou das portas da morte. Que obra maravilhosa foi feita por nosso Salvador Jesus Cristo. Na doença, no pecado, no desespero, na tentação, fomos levados para muito baixo e as portas tenebrosas parecem que estavam prestes a se abrir para nos prender. Mas sob nós estavam os braços eternos, sendo então enaltecidos até as portas do céu. E o Salmo continua: para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Não esqueçamos, amados irmãos, que o objetivo de Davi em desejar misericórdia é dar glória a Deus, para que ele contasse todos os louvores de Deus. Ou seja, nós não devemos ser egoístas, procurando somente o nosso bem. Não! 1000 vezes não! Somos chamados para contar a outros os louvores do Senhor, para que as pessoas admirem aquele que dá tais inestimáveis pedras preciosas ao seu povo. E Davi continua dizendo: os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Enquanto o nosso Deus for Deus, ele não poupa e não pode poupar o culpado, exceto pelo modo glorioso no qual ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme Romanos 3, versículo 26. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. E Gaion Selá. O Senhor faz os ímpios serem os seus próprios executores. Os perseguidores e opressores são arruinados muitas vezes pelos seus próprios projetos maldosos. Os bêbados se matam. Os esbanjadores se empobrecem. Os briguentos são envolvidos em custos ruidosos. Os depravados são devorados por doenças cruéis. Os invejosos comem o próprio coração. Os blasfemadores amaldiçoam a própria alma. Assim, os homens leem o próprio pecado no castigo que recebem. Semeiam a semente do pecado, colhem o fruto maduro da condenação, naturalmente. As palavras aqui usadas Igaion e Selá significam medite e pause, considere e afine o instrumento. Ou seja, reflita e ajuste solenemente o coração à solenidade que está sendo dita. O Salmo continua: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A justiça que puniu os ímpios e preservou os justos permanece a mesma. Nos dias futuros, a punição será dada em doses exatas. Portanto, amados irmãos, não deixem de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam ser libertas pelo sangue de Jesus. O versículo 18 nos diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. As almas necessitadas temem ser esquecidas. Sendo assim,
que elas se alegrem, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Satanás fala aos que temem que a sua esperança perecerá, mas eles têm a garantia divina de que não o esperarão em vão. O versículo 19 nos diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. As orações são as armas de guerra do crente. Quando a batalha está muito dura para nós, apelamos para o nosso grande aliado, clamando: levanta-te, Senhor. Ainda que a nossa causa esteja perdida, logo será ganha se o Todo-Poderoso se mover. Ele não permitirá que os homens prevaleçam sobre ele. Somos o povo de Deus. Quem persegue o povo de Deus, persegue a Deus. Na própria presença de Deus, os ímpios serão castigados. Aquele que hoje é só ternura, não terá a menor compaixão deles, visto que não derramaram nenhuma lágrima de arrependimento enquanto durava o dia da graça. Portanto, precisamos urgentemente de anunciar o Evangelho da paz, da reconciliação de Jesus Cristo com os homens. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Todos os homens, poderosos ou não passam de meros homens. Coroas deixam os que a usam como meros homens. Eminentes títulos acadêmicos não tornam os seus possuidores mais que meros homens. Heroísmos e conquistas não elevam o nível mortal além de meros homens. Toda a riqueza de Creso, a sabedoria de Solon de Atenas, o poder de Alexandre, a eloquência de Demóstenes, juntos, todos eles, deixariam o seu possuidor como um mero homem. Jamais nos esqueçamos disso, para que não sejamos como esses homens que são atemorizados pelo medo imposto pelo Senhor. Que este salmo traga sempre alegria ao nosso coração. Amém? Agora eu quero orar por você. Você que está se sentindo com medo, você que tem temido o gigante que se levanta diante de ti, você que tem passado por dificuldades financeiras que tem trazido medo à sua alma, você que diante dos problemas atuais pelo qual o mundo tem passado e diante de tanta gente que tem morrido em face desse vírus que tem assolado o mundo, você que se sente despreparado para combater o bom combate e não vê solução para a sua situação, os momentos podem ser difíceis e as situações podem ser muito complicadas, mas diante do salmo que acabamos de ler, Deus está nos dizendo que Ele é a nossa rocha e salvação. Ele é o justo juiz e o nosso defensor que fará justiça à nossa causa. Deus tem uma bênção especial para o seu povo. Esteja certo de que Deus haverá de abençoar você e a sua família, se tão somente você se colocar diante dele, se arrepender dos seus pecados e buscá-los de todo o seu coração. Em breve, você vai registrar aqui o seu testemunho, tá? Nos comentários, para a glória de Deus. Nosso amado Deus, nós te louvaremos com todo o nosso coração e contaremos todas as tuas maravilhas, Senhor. Senhor, esse Salmo 9 nos dá a certeza de que não precisamos temer os nossos adversários, porque o Senhor nos fará prevalecer. Que nós venhamos a nos alegrar e saltar de prazer e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Oramos para que os nossos inimigos venham a ser conquistados pela cruz de Cristo e se tornem nossos amigos. Tu és o Deus de justiça eterna, que não abandona os teus filhos. Estamos aqui, ó Pai, de infinitas misericórdias, porque confiamos em Ti. A Tua palavra nos assegura a vitória de Teu povo. Deus maravilhoso, eu peço a Ti que neste momento o Senhor visite a casa desse irmão e dessa irmã que tem buscado ao Senhor, que estão aqui agora orando a Ti, que a Tua luz resplandeça em seus corações e os leve a desfrutar de Tua doce presença, que o Senhor conceda a bênção que eles necessitam para continuar caminhando com esperança, pois Tu és o Deus que sustenta o direito e a causa do Teu povo e Te assentas no tribunal julgando justamente. Venha julgar a causa do teu povo, ó Deus, e que o Senhor repreenda os inimigos que se levantam e tentam frustrar os teus planos nas vidas dos teus filhos. O Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, e nunca desampara os que te buscam. Portanto, ó Deus gracioso, ó Deus grandioso, ó Deus poderoso, faça-nos cantar louvores a Ti e anunciar entre os povos os Teus feitos. Não esqueças do nosso clamor,
mas venha em nosso auxílio nessa hora. Desperta os que dormem, Senhor. Traga contrição e arrependimento aos corações endurecidos pelo pecado. Derruba as muralhas do desemprego, das doenças, dos males ocasionados por toda espécie de vícios que tem dominado a vida de muitas pessoas. Muitos homens, Pai, que são presos, Pai, pela artimanha do inimigo. Homens e mulheres, Pai, trancafiados, Pai, num porão de Satanás. Pai, que têm sido alvos de muitas maldições. Senhor Deus, que o Evangelho da paz, de libertação do nosso Senhor Jesus Cristo, o alcance a todos nessa hora, em nome de Jesus. Quebre as amarras, despedace as correntes. Pai, liberte os teus filhos, liberte esse povo desses grilhões, torne essas pessoas filhos do Deus Altíssimo através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta o homem, Pai, que despedaça todas as prisões e que torna o homem livre para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Olha com misericórdia para a nossa família, Pai, também. Salva o teu povo da condenação. Sabemos que os que permanecem em desobediência serão lançados no inferno, assim como todas as nações que se esquecem de ti. Mas a tua palavra nos diz que o necessitado não será esquecido, pois o Senhor é a provisão do teu povo. Visita, Senhor. Visita aqueles que precisam de um milagre nessa hora. Sara os que se encontram nos hospitais ou estão enfrentando alguma enfermidade severa. Que haja cura completa e que o teu nome seja glorificado em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, em seus trabalhos. Ó Deus, que saibamos que para ti tudo é possível. Que os homens maus tenham medo e pânico e que isso os leve ao arrependimento e que o teu povo prevaleça até o fim, guardados cuidadosamente em tuas mãos, que não precisem nunca temer o adversário já está derrotado nas vidas dos teus filhos. Nós louvamos a ti e te agradecemos em nome do teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, amados irmãos. Deus está agora visitando a tua vida e visitando todo aquele que se achegou aqui com sinceridade, singeleza de coração. Deus está trazendo libertação para essas pessoas, libertação para a tua casa agora mesmo. Que assim seja contigo. Que as eternas misericórdias do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, agindo com poder e com graça. Que Deus continue falando aos seus corações. Peço a você que deixe agora o seu pedido de oração. Não deixe de fazer isso. Eu quero orar por você. Tem outros irmãos orando por você, tá? E que cada um de vocês possam fazer a mesma coisa. Pare, tire um tempinho, analise os pedidos que são colocados e ore, porque Deus nos dá. É assim que a palavra nos diz. Deus nos dá aos seus enquanto dormem. Enquanto você cuida de outros, Deus cuida de você, tá? Eu quero orar por você. É uma bênção, mais bem-aventurado é dado do que receber. E não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com pelo menos 7 pessoas. Faça isso. Seria ótimo se você tivesse essa prática. Deus vai estar te usando, se você fizer isso, de uma forma maravilhosa, gloriosa, para estar levando a palavra dele adiante, para estar salvando vidas. Tá bem? Faça isso, dê o seu like, deixe o seu comentário, que é o seu pedido de oração, tá bem? E se possível, espalhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas demais redes sociais. Isso vai salvar vidas, tá bem? Permita que Deus chegue a outras pessoas através de você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá bem? Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.